O transtorno de ansiedade generalizada é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle, que perdura por 6 meses no mínimo. A ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. É considerada normal a ansiedade que se manifesta nas horas em que antecedem uma entrevista de emprego, a publicação dos aprovados num concurso, o nascimento de um filho, uma viagem a um país exótico, uma cirurgia delicada ou um revés econômico. Nestes casos, a ansiedade funciona como um sinal que prepara a pessoa para enfrentar o desafio e, mesmo que ele não seja superado, favorece sua adaptação às novas condições de vida. Na psiquiatria, nós, inclusive, evitamos o termo doença. Nós preferimos usar a expressão transtorno, porque a maior parte dos transtornos são alterações ou distorções do normal. Então, a ansiedade é algo absolutamente normal e necessário à sobrevivência. Nós temos que ter uma certa dose de ansiedade para nos antevermos e nos anteciparmos às dificuldades ou às circunstâncias inesperadas da vida. Então, eu tenho que pensar no alimento de amanhã, preciso programar o meu futuro e isso gera uma certa ansiedade. Então, essa é uma ansiedade normal, fisiológica e necessária à vida. Qual a diferença entre a ansiedade normal da vida, a ansiedade do boleto que vence amanhã, para o transtorno de ansiedade? É justamente o sofrimento, né? Tudo aquilo que traz sofrimento, que traz de uma forma excessiva um grau de sofrimento, de angústia, já passa a ser transtorno. O diagnóstico da TAG leva em conta a história da vida do paciente, a avaliação clínica criteriosa e, quando necessário, a realização de alguns exames complementares. Como os sintomas podem ser comuns a várias condições clínicas diferentes que exigem tratamento específico, é fundamental estabelecer o diagnóstico diferencial com o TOC, síndrome do pânico ou fobia social. O diagnóstico ele leva em conta não apenas o estabelecimento de alguns critérios, mas antes disso, a percepção de como é a personalidade dessa pessoa. Existem pessoas que têm uma personalidade algo mais ansiosa, né? Por vezes até chamada de uma personalidade algo neurótica. Então são pessoas que são muito rígidas nas coisas que fazem, exigem-se demais, têm uma menor tolerância a situações que fogem do seu controle. Então são pessoas que já têm uma característica que predispõe a transtornos de ansiedade. Em 2020, a mudança repentina de rotina elevou os números de pacientes com transtorno de ansiedade. Isso porque a quebra de rotina afeta diretamente o emocional das pessoas, gerando assim uma angústia ao paciente. Bastante óbvio que essa situação nova que nós nos deparamos, e já temos aí pelo menos 9 meses de pandemia, que afetou nossas vidas de forma significativa, né? Economicamente, os nossos hábitos sociais mudaram, né? A rotina escolar, os hábitos das famílias, e também o medo da doença, né? O receio do adoecimento, de um inimigo invisível, né? E eventualmente pessoas do nosso convívio, pessoas que nós temos contato adoecendo, alguns infelizmente evoluindo para óbito. Então isso criou aquilo que já era bastante crescente, né? Hoje o Brasil já há algum tempo é o país com os maiores índices de transtorno de ansiedade do mundo, né? Estamos lá na frente, tem muito a ver com o nosso estilo de vida, isso aumentou bastante, é bastante perceptível esse aumento dos transtornos de ansiedade agora no contexto da pandemia, no contexto do ano de 2020.